A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça em vossos corações. Há um tema qual muitas pessoas têm dificuldade de entender e compreender, a questão das tribulações, das provações e das adversidades as quais sobrevêm sobre o cristão diante de um evangelho que tem sido apregoado de forma tão populista, que fala a respeito de que se a pessoa entregar a vida para Jesus, ela não terá mais provas, nem lutas e nem tribulações, de que será um mar de rosa. Esta, lamentavelmente, não é uma mensagem dos verdadeiros homens de Deus e dos verdadeiros profetas. Esta é uma característica da mensagem dos falsos profetas, daqueles que prometem paz, no sentido de não haver a paz dessa forma, a paz envolvida no mundo. Quando nós atentamos para a própria vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, ele nos fala de maneira muito bem clara que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Versículo 1, ele nos diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatiguei, desmaiando em vossas almas. É interessante que o escritor aqui, ele comparou a vida cristã a corrida de longa distância. Os corredores, os cristãos, achavam-se rodeados por uma grande nuvem de testemunha, ou seja, pelos heróis de fidelidade. Essas testemunhas não são espectadores celestes que observam a conduta do cristão, mas sim daqueles que deram o testemunho pelo seu exemplo. Quando nós ali atentamos para o capítulo 11 de Hebreus, que é o texto anterior, ele nos fala de uma forma muito bem clara que o que nós tínhamos, esta grande nuvem de testemunha, são estes os quais viveram na antiga aliança, e eles ali agora observam a nossa forma de viver, o nosso testemunho. Os cristãos podem empreender bem a corrida da vida somente quando põem de lado tudo quanto lhes atrapalha. Um excelente desempenho, infelizmente o pecado, e também especialmente o da incredulidade, ele também se constitui um pesado empecilho para a boa corrida. Uma corrida de longa distância requer perseverança, persistência e esforço constante. Uma curta não. Ou seja, o Senhor nos colocou nesta grande corrida que nós temos que ser fiel até o fim, e a promessa do Senhor: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. Não é uma corrida de curta distância, mas é uma corrida que se inicia a partir do momento em que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e nós temos que ser fiel até o fim. E quando um corredor então quer carregar consigo tanto o pecado como também a incredulidade, e o texto deixa muito bem claro que devemos correr com perseverança e suportar com alegria toda essa situação. O exemplo de Jesus Cristo é supremo na perseverança. Muitas vezes nós observamos e falamos a respeito da vida de Jó, mas o exemplo supremo de perseverança é o de Cristo, pois Ele é o consumador, já que sem Ele nada podemos fazer. Ele foi até mesmo crucificado do modo mais vergonhoso. Ainda assim, permaneceu fiel
em troca da alegria que lhe estava proposta. Em consequência de sua obediência e fidelidade, Jesus Cristo está agora sentado à destra do trono de Deus. Os cristãos que seguem o exemplo de Cristo também serão recompensados. Por isso, nós devemos realmente perseverar em meio às adversidades, em meio às dificuldades, e nós devemos, acima de tudo, desembaraçar-nos de todo o pecado. E o texto aqui é muito claro: olha, desembarace do pecado. Ele tenazmente nos assedia. A palavra tenaz, para muitos, vem daquela cola tenaz, mas a tenaz é um tipo de um alicate que prende a pessoa. Ou seja, o pecado, ele tenazmente nos assedia. Então você precisa não apenas tirar o embaraço, desembaraça os teus pés. Ou seja, como você vai conseguir correr com um peso de pecado sobre a tua vida? Como que você vai conseguir correr com um peso de embaraço na tua vida? Há muitas coisas das quais não é pecado, mas a palavra de Deus, ela nos fala de maneira muito bem clara que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Devemos estar então atentos, e se queremos realmente alcançar a meta final, se queremos realmente chegar ao final desta corrida de longa distância, temos que perseverar, temos que ter persistência, um esforço constante e, acima de tudo, para nos desembaraçarmos. Desembaraça a tua vida, amado. Não permita que haja na tua vida nenhuma coisa e nenhuma situação embaraçosa. Nós temos um compromisso com o Senhor Jesus. Nós temos um compromisso com Ele. Quando nós observamos que Ele suportou tamanha oposição dos pecadores. Ele suportou ali na cruz do Calvário. Ele suportou a afronta, ele suportou o escárnio, ele suportou a zombaria, ele suportou a dor da traição. Ele suportou toda aquela condição de humilhação. Ele suportou tudo aquilo. Então nós também, como Ele próprio foi quem nos falou, no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também haveremos de vencer. O exemplo ao qual nós devemos seguir em meio aos tempos difíceis é o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro nesta noite para que você possa seguir o exemplo de Cristo e que você possa vencer como Ele também venceu. Oremos. Deus Altíssimo, soberano e eterno Pai, graças te damos, porque o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos guia. O Senhor é quem prometeu que haveria, ó Deus, de endireitar os nossos caminhos, haveria de nivelar os montes e os vales, e haveria, ó Deus, de guiar-nos por veredas direitas. Que o Senhor, ó Pai, esteja derramando da tua graça e do teu poder sobre a vida do teu povo, para que em meio às lutas e em meio às provações, eles se mantenham fiéis a ti e possam, ó Deus, correr com perseverança esta carreira que está proposta, tendo, Senhor, sempre os vossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que suportou com alegria, meu Pai, porque Ele suportou toda aquela tribulação, como ali Isaías pôde falar. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrou. Vale a pena, amado. Vale a pena permanecer fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel e justo. Tudo aquilo que você semear, o Senhor haverá de fazer com que você colha em tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.